Muito bom dia. Pregador da Bíblia, o livro do Eterno, do Altíssimo Jeová, o Pai, o livro do Filho Yehoshua, Mashiach, a qual você chama de Jesus Cristo. Esse aqui é o livro de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. As palavras desse livro estão vivas, não? Eu leio Gênesis capítulo 3, versículo 19. E William Branham disse que o diabo, Satanás, o adversário, detesta, odeia os livros de Gênesis e Apocalipse mais do que os outros, né? Ele combate, ele ataca esses livros, né? Ele ataca toda a Bíblia, mas mais em específicos Gênesis e Apocalipse. Eu leio Gênesis 3,19, onde Jeová, o Criador, disse, né? Com o suor de teu rosto comerás o teu pão. Não é o pão dos outros. Não é viver do suor dos outros, viver de dízimos, não? Como nós estamos vendo hoje, as pessoas vivendo de dízimos, de ofertas, de dotes, de contribuições financeiras, de primícias, não? Primícias, por exemplo, no Cacu Felipe, é o primeiro salário do novo convertido que batizou, né? Deve dar 100%. Que absurdo, né? E o Eterno dizendo aqui, o Altíssimo dizendo aqui, com o suor do teu rosto, é do meu rosto, é do seu rosto, tu comerás o teu pão, não é o pão dos outros. Ah, mas eu tenho calos nas cordas vocais, no gogó, de tanto pregar. Ah, é? É para ganhar a vida com as duas mãos. É para ter um emprego. Você não consegue ter um emprego porque não tem escolaridade. Primeiro grau, segundo grau, curso técnico ou faculdade. Então arranja uma profissão, um trabalho, né? Emprego é para quem estudou, mas Deus é capaz de iluminar, abençoar e te dar um trabalho. Eu não corto cabelo, embora eu sou técnico de enfermagem e especializado em técnico de enfermagem do trabalho, né? 2 diplomas. Estou fora da área, né? Mas Deus me abençoou quando eu fui pregar o William Branham no sertão, lá em Paulo Afonso, Bahia, divisa com Delmiro Gouveia, Alagoas, Petrolândia, Pernambuco, Canindé, Sergipe. Fiquei lá mais de uns 5 anos, né? 11 meses em Canindé, quase 6 anos na região para sobreviver lá. Tive que aprender a cortar cabelo, virar cabeleireiro. E então, quando vim para o Cacu, em 2012, né? E o Cacu me expulsou agora, em 2022, e por 10 anos fiquei fora da área de cortar cabelo, mas voltei, né? Que o que a gente aprende não esquece. É igual andar de bicicleta e andar de carro, né? Nós não esquecemos, e graças a Deus que está sendo útil, porque o homem, de acordo com o Criador aqui, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então vai ter que trabalhar com as duas mãos, né? Como Paulo ensinou em Efésios. Não roubar. Não roubar de ninguém, mas antes trabalhar com as duas mãos para conseguir o pão. E, se possível, repartir, ser generoso, bondoso, repartir com os que têm necessidade, se é que você tem muito.
Com o suor do teu rosto comerás teu pão. Aqui é a primeira sentença do Criador para o homem depois que o homem caiu em transgressão, transgrediu a lei do Criador. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes ao solo, pois dele fosse tirado, pois tu és pó, e ao pó tornará. Então, até o último dia da vida, se não estiver doente, acamado, invalidado, devemos trabalhar. Até no dia da morte, tem muita gente que no dia da morte está trabalhando, morre no emprego, no trabalho, né? Ou no percurso. Depois de trabalhar, vindo para casa. Eu anotei aqui muitas escrituras sobre trabalho no Novo Testamento, já que eu devo ensinar, explicar e pregar o Evangelho de Paulo. Então tem uma folhinha aqui só de trabalho físico, secular, e tem uma folhinha aqui só de trabalho espiritual, né? Cada um vai receber o galardão pelo trabalho que faz para o Senhor. Agora aqui é trabalho espiritual, né? 1 Coríntios 3, versículo 8, 1 Coríntios 15, 58, todos esses textos aqui eu não vou ler, mas você pode ler porque envolve o trabalho espiritual. Colossenses 1, 29, 1 Tessalonicenses 1, 3, 1 Tessalonicenses 3, 5, Hebreus 6, 10, Apocalipse 2, 2. São textos, anotei outros aqui, 1 Coríntios 15, 10, 2 Coríntios 8, 4, 2 Coríntios 9, 12. Isso aqui é trabalho espiritual. Por quê? Porque quando morrermos, Deus vai pedir conta do que fizemos com essas mãos para Ele. Eu sei que com essas mãos devemos trabalhar secularmente, fisicamente, mas também devemos fazer algo para Deus. Ele vai requerer isso. Então eu citei as escrituras, depois você leia. Agora eu tenho aqui esta outra folha, o trabalho físico secular, que é uma ordem, desde Gênesis 3:19. E me pasme, há pastores, reverendos, teólogos, profetas, apóstolos, pregadores, que tem aí 50 anos sem ralar, sem trabalhar, sem fazer nada, vivendo de dízimos e oferta do suor dos outros. Está errado. Gostaria de ler algumas escrituras aqui dessa folha, trabalho físico, porque Paulo trabalhava. Posso começar, por exemplo, com 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 8, onde Paulo diz assim: despojei outras igrejas, delas recebendo salário a fim de vos servir. Agora, presta atenção o que Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer, o líder da igreja gentílica para as nações, das 7 eras da igreja, ali a era de Éfeso. Ele mesmo começou o trabalho na era de Éfeso. A igreja de Éfeso é trabalho de Paulo. Ele foi lá desbravar, abrir, igreja naquele local. E ele deu exemplo para os coríntios, na Grécia, na Europa, ou seja, Paulo na Europa, num país europeu, podendo viver de salário às custas dos irmãos, mas ele está ali pregando, mas primeiramente dando o exemplo, porque todo mundo está olhando para as nossas vidas. A vida de um homem e de uma mulher prega. Seu testemunho vale mais do que palavras. Não adianta pregar, diz William Branham, e não viver o sermão. É melhor viver um sermão do que pregar um sermão. É melhor ser um exemplo do que viver só falando, gogó, gogó, gogó. Isso não vai levar a lugar nenhum. Eu estou localizando a escritura aqui, 1 e 2 Coríntios, capítulo 11, que eu quero ler esses textos aqui sobre trabalho. É muito importante. Capítulo 11, versículo 8. Paulo diz aqui, no capítulo 11, versículo 8.
terá sido falta minha anunciar-vos gratuitamente, de graça, sem carteira assinada, sem direito recusando o direito de salário, sem 13º, sem férias, sem FGTS, sem direito à aposentadoria, tempo de trabalho, carteira assinada, nada disso. Paulo estava lá anunciando de graça o Evangelho de Deus, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar. Uma pergunta: despojei outras igrejas, delas recebendo salário a fim de vos servir. Corinto, Europa, europeus, da Grécia, da cidade de Corinto. E quando entre vós sofri necessidades. Que necessidades? Sandália, sapato, capa para o inverno, roupa para dormir, cobertor, almoço, café da manhã, lanche, janta, ceia. Ele está dizendo aqui que padeceu, sofreu privações, necessidades entre os coríntios. E quando entre vós sofri necessidades, a ninguém fui pesado. Tá faltando um botijão de gás em casa. A conta d'água, a conta de luz, o IPTU, tal pagamento. Paulo não foi colocar as suas necessidades em cima dos irmãos, porque ele diz: a ninguém foi pesado. Pois os irmãos vindo da Macedônia supriram a minha penúria. Ou seja, não foi nem os coríntios, nem os europeus. Os irmãos estavam vendo as precisões, as privações, as necessidades de Paulo e ninguém fez nada. Tiveram que vir irmãos da Macedônia. Em tudo evitei vos ser pesado. Ele dizia que sabia viver na bonância, tendo tudo, mas Paulo também dizia: eu sei viver na escassez, se faltar tudo. Tiver que dormir numa caverna, debaixo de uma árvore, eu durmo. Tiver que passar fome, eu passo fome. E diz o texto aqui que ele evitou ser pesado aos irmãos. Lembra de Gênesis 3,19? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Paulo não queria pegar o pão de ninguém, ele queria conquistar, trabalhar, vencer e ter o seu próprio pão. Em tudo evitei-vos ser pesado e continuarei a evitá-lo. Não tinha um irmão rico, empresário, mantenedor, patrocinador de Paulo. Paulo não queria patrocinador. Eu também não quero um patrocinador, um irmão milionário, uma irmã rica, né, me patrocinar. Eu não quero isso. Eu quero pregar gratuitamente, livremente. Então eu posso pregar a doutrina, a sã doutrina, sem me comprometer com ninguém. Porque desde o momento que você está recebendo dinheiro dos outros, você vê a vida daquela pessoa errada, você não vai pregar contra. E se você pregar, você perde o dízimo, a oferta. Daí o problema de estar amarrado, preso no dinheiro, preso em oferta, preso em dízimo, preso em dote, preso em primícia, preso em contribuições financeiras, preso em todo tipo de oferta. Eu preguei e viajei 27 anos, tanto para o Tabernáculo da Fé do Joaquim e 10 anos para o Cacu. Eu sei o que é isso. Você viajar e não ter petróleo, com combustível para o carro, não ter dinheiro para hospedagem, hotel, para alimentação, por mais que a gente prega, há aquela preocupação, porque quando eu viajava eu ia na casa de quem pagava dízimo e quem não pagava dízimo. E não era 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, era mais do que isso. Então você botar um carro na estrada, rodar 1.000, 2.000 quilômetros, para ir lá visitar uma pessoa, um irmão, no caso, lá, era um templo, lá era irmão, que não vai te dar um centavo de dízimo, tem que ter coragem, né? Eu falava isso pro Cacu, eu vou em todos, eu não faço exceção de pessoas. Quem tem um dízimo gordo, quem tinha um dízimo gordo, graças a Deus, desde de 15 de julho de 2022, quando o Cacu me expulsou, eu não prego dízimo, eu não recebo dízimo.
do senhor ninguém, da senhora ninguém. Eu sou contra pagar dízimo. Eu prego a doutrina de Paulo. Paulo não estabeleceu dízimos às nações. Isso era para os levitas, lei de Moisés. Em Hebreus, a carta dirigida aos Hebreus, um levita pode estabelecer dízimo, mas um homem das nações, um pregador das nações, não pode estabelecer, não. Paulo, mesmo sendo da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, da raça dos judeus, ele não estabelece. Ele trabalha de dia e de noite. Ele evita dizer aos coríntios, na Europa, as suas necessidades. Continuarei a evitá-los. Pela verdade de Cristo, o Mashiach, que está em mim, declaro que entre título de glória não me será arrebatado nas regiões da Acaia. E por quê? Porque não vos amo, uma pergunta, Deus o sabe. Quer dizer, tudo feito por amor. Devo ler também 1 Tessalonicenses, porque isso aqui me agrada muito ler. Já que eu estou trabalhando secularmente, né, e pregando.